vida dá muitas voltas, e numa dessas reviravoltas marcantes, alguns atores da Globo que já foram os queridinhos da emissora perderam seu espaço e foram banidos da televisão. Eles foram proibidos de pisar na Globo. Você vai conhecer no vídeo de hoje alguns famosos que, por diferentes motivos, foram banidos da Globo. Muitos deles nunca mais voltarão a trabalhar na emissora. Alguns ainda guardam rancor, outros ficaram magoados. E tem muitos que têm histórias que até hoje são recheadas de polêmicas e desentendimentos com a casa. Mas o que mais chama a atenção são as razões que levaram esses artistas a se tornarem proibidos na Rede Globo. Seja por uma troca de gravadora, uma escolha de posicionamento político ou até atitudes que geram desavenças. Esses famosos têm em comum o fato que dificilmente irão voltar a brilhar na Globo. Nesse vídeo, iremos comentar um pouco sobre esses artistas, as suas carreiras e, é claro, o motivo que os fizeram serem afastados da emissora. É cada história de deixar o queixo caído. Já deixa o seu like e seja muito bem-vindo ao Quem Quem. Começando com a Gabriela Duarte. Ela é uma atriz muito querida, filha da icônica Regina Duarte. Gabriela trilhou um caminho de sucesso na televisão. Conhecida por seu talento e carisma, ela brilhou em várias novelas da Globo, conquistando o público com as suas atuações marcantes. Dentre os seus papéis mais adorados, destacam-se a Maria Eduarda, que ela fez em Por Amor, em 1997. Tem também a Olivia de Top Model, do ano de 1989. Em ambas as tramas, ela demonstrou seu inegável talento para a dramaturgia. No entanto, a sua relação com a Globo, que já foi sólida, passou por um conflito recente. A confusão começou quando a emissora exibiu um especial em homenagem ao ator Manuel Carlos, conhecido por suas emblemáticas Helenas. Para surpresa de muitos, Regina Duarte, intérprete de 3 dessas icônicas personagens, não foi convidada a participar. Gabriela imediatamente expressou a sua indignação de forma pública. Por meio das redes sociais, ela teceu duras críticas à emissora, acusando-a de desprezo e hostilidade em relação à sua mãe. Em um desabafo firme, Gabriela argumentou que Regina não só contribuiu para o legado da Globo, mas também ajudou a moldar a dramaturgia nacional. A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou a sua dramaturgia a se tornar imbatível. Desabafou Gabriela Duarte. E a atriz foi além, sugerindo que a ausência de Regina no especial estaria ligada ao ativismo político da veterana. Esse tema gerou bastante polêmica nos últimos anos. Gabriela destacou que, independentemente das discordâncias ideológicas, Regina Duarte deixou um legado inquestionável na televisão brasileira. Desconsiderá-la não fará sumir a Helena de Por Amor, a Porcina de Roque Santeiro ou a Maria do Carmo de Rainha da Sucata, escreveu Gabriela em defesa de sua mãe. E esse episódio gerou um desgaste significativo entre a Gabriela Duarte e a emissora Global. Desde então, a atriz não apareceu mais nas produções da Globo, reforçando a ideia de que a sua postura crítica contribuiu para o seu afastamento definitivo. E o número 9, José Maier. O ator é sem dúvida um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. A sua trajetória é repleta de papéis icônicos que marcaram época. José Maier se destacou por interpretar personagens complexos e ao mesmo tempo cativantes, como Osnar Pereira em Tieta e o Pedro, que ele fez em Laços de Família. A sua versatilidade e o talento o consagraram como um dos principais galãs das novelas da Globo por várias décadas. Apesar do seu legado, a relação de José Maier com a emissora se desgastou muito nos últimos anos, levando à sua saída definitiva. Recentemente, o ator ganhou os holofotes ao usar as redes sociais para criticar a emissora. Ele acusa a Globo de práticas que, segundo ele, desvalorizam os artistas. José Maier comentou o retorno da novela Pátria Minha no Globoplay, destacando a falta de pagamento justo aos atores pelas reexibições de obras.
algo que ele comparou às práticas em outros países. É bom rever Pátria Minha, mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagens pelas reexibições de seus trabalhos, escreveu o ator em um desabafo. O comentário repercutiu entre os fãs, que elogiaram tanto a atuação de Maier quanto a sua coragem em expor a situação. Por outro lado, a Globo se posicionou oficialmente, alegando que efetua todos os pagamentos de direitos autorais conforme os contratos firmados. A emissora ainda enfatizou seu compromisso com a preservação dos direitos de propriedade intelectual, negando as acusações feitas por José Maier. Além das críticas, vale lembrar que o ator já havia enfrentado outra polêmica envolvendo seu afastamento da Globo em 2017. Na época, ele foi acusado de assédio nos bastidores de uma novela. Embora tenha se desculpado publicamente e reconhecido seus erros, o episódio marcou o início de um conflito com a emissora, que desde então não retomou a parceria com o ator. Hoje em dia, José Maier se mantém afastado da televisão. Apesar disso, a sua história com a Globo continua sendo lembrada pelos fãs como uma parte importante da dramaturgia brasileira. A verdade é que ele faz muita falta para as novas novelas. A Maria Zilda. Ela é uma das atrizes mais carismáticas e talentosas do Brasil. São mais de 50 anos de uma carreira de sucesso. Ela brilhou em novelas icônicas como Vereda Tropical, em 1984, Bebê a Bordo, que ela gravou em 1988, e Por Amor, em 1997. Conhecida por seu humor e autenticidade, Maria Zilda conquistou gerações de fãs no Brasil. No entanto, a sua relação com a Globo enfrentou desafios significativos nos últimos anos. A atriz está longe das telas desde a sua participação em Eta Mundo Bom, em 2016. O afastamento levantou questionamentos sobre a valorização de artistas veteranos. Em 2020, Maria Zilda trouxe à tona uma situação que gerou grande repercussão: o valor recebido pela reexibição de Selva de Pedra no Canal Viva. De acordo com ela, o pagamento foi apenas de R$ 237,40, um valor que considerou indigno. Ela fez questão de expor esse valor publicamente e deixou claro que é algo inaceitável. Maria Zilda decidiu abrir um processo judicial contra a Globo para exigir uma revisão dos contratos e valores pagos por reprises e exibições no streaming. Além da batalha judicial, a atriz tem usado as suas redes sociais para se reconectar com o público e buscar novas oportunidades. Em um vídeo recente em seu perfil na internet, ela fez um apelo com muito bom humor. Na ocasião, fez questão de lembrar que estreou no teatro há mais de 50 anos. Também destacou que estava sumida, mas que gostaria de voltar a trabalhar. O desabafo espontâneo e cheio de carisma emocionou seus seguidores, que pediram a sua volta à TV. Lembra de mim, não? Maria Zilda Bentley. A véia assumiu tudo. E a véia quer trabalhar. Enquanto a ação judicial segue, Maria Zilda continua lutando por reconhecimento e pela valorização de artistas que ajudaram a construir a história da teledramaturgia. A sua história não é apenas sobre talento, mas também sobre resiliência e a busca por justiça em um mercado cada vez mais competitivo. Amor não é segredo entre a gente, que o meu término é recente. E o Gustavo Lima também está proibido de pisar na Globo. O caso do cantor é repleto de reviravoltas e tensões no cenário musical. Em 2018, o sertanejo tomou uma decisão importante. Ele trocou a Som Livre, gravadora associada à Globo, pela Sony. Gustavo Lima sentia que não recebia a devida atenção da Som Livre, especialmente quando comparado a outros artistas da gravadora, como o Luan Santana. O motivo dessa troca foi o desejo de Gustavo Lima de mais foco em seu projeto, O Embaixador em Cariri. No entanto, a escolha gerou uma série de repercussões, incluindo a sua exclusão da programação da TV Globo. Após a mudança de gravadora,
a Globo adotou uma postura de boicote ao cantor. A emissora proibiu que suas músicas fossem tocadas e que ele fosse convidado para programas. Essa medida foi vista como uma represália pela troca de gravadora e pela perda de um dos maiores nomes da música sertaneja da sua base. A situação se agravou quando Gustavo Lima se envolveu em polêmicas relacionadas à pandemia. O cantor foi criticado por lançar a música Balada do Boteco durante a segunda onda de contágio, e as reações a essa atitude resultaram em um novo boicote por parte da Globo. Após isso, surgiram rumores de uma tentativa de reaproximação entre o Gustavo Lima e a Globo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o cantor estaria negociando uma aparição em um programa da emissora, mas isso ainda não se concretizou. A situação continuou tensa, com a Globo mantendo a sua postura rigorosa em relação ao artista. Ele está proibido de pisar na emissora. A troca de gravadora, as polêmicas envolvendo a sua postura política e as críticas durante a pandemia resultaram em um cenário conturbado para Gustavo Lima. O artista ainda tenta lidar com as consequências das suas escolhas, enquanto avança em sua carreira e investimentos pessoais. E o número 6, a Carolina Ferraz. Ela é uma famosa atriz e também apresentadora e tem uma longa trajetória na TV. Carolina Ferraz protagonizou uma disputa judicial contra a Rede Globo, que se estendeu por vários anos. A atriz moveu uma ação trabalhista em 2017 para o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de R$7 milhões em direitos trabalhistas. Ela alegava que, apesar de ter trabalhado por mais de 2 décadas na emissora, sempre foi contratada como pessoa jurídica, o que a privou de benefícios como férias e 13º salário. Carolina Ferraz argumentou que a sua relação com a Globo atendia aos requisitos de um vínculo empregatício, conforme previsto pela CLT. No entanto, o STF rejeitou o pedido da atriz, validando o modelo de contratação por pessoa jurídica. A decisão encerrou o caso e teve grande repercussão, reafirmando a legalidade desse tipo de vínculo em situações semelhantes no Brasil. Sobre a lentidão do processo, Carolina comentou o seguinte: acho que vai levar 939 milhões de anos para ter resultado. Todos os processos trabalhistas são muito lentos, demoram muitos anos e correm em segredo de justiça. Por isso, não posso comentar sobre o processo. Após a sua saída da Globo, a atriz assinou o contrato com a Record TV em 2020 e desde então passou a ser apresentadora do programa Domingo Espetacular. Ela destacou a recepção positiva na nova emissora. Muito obrigada, Edu. Estou muito feliz de estar aqui com você no comando do programa. Carolina Ferraz garante que é muito bem tratada na Record e está feliz por lá. A famosa também revelou a sua satisfação com o programa. Segundo ela, a Record lhe proporciona autonomia para fazer mais matéria e realizar o seu trabalho. A trajetória de Carolina Ferraz reflete os desafios enfrentados por artistas em contratos de longa duração com emissoras. A sua transição para a Record TV marca uma nova fase em sua carreira, consolidando-se também como uma grande apresentadora. E o Malvino Salvador. Ele também teve problemas com a Rede Globo. O ator é conhecido por seu extenso trabalho em novelas da TV Globo. Ele esteve em grandes obras como Alma Gêmea e também Fina Estampa, que ele gravou em 2011. Malvino Salvador recentemente compartilhou em entrevistas opiniões contundentes sobre a sua antiga emissora. Ele fez revelações chocantes sobre a sua carreira e detalhes de sua vida fora da televisão. Apesar de elogiar a qualidade da teledramaturgia na emissora, Malvino Salvador não poupou críticas ao jornalismo da Globo, declarando o seguinte: eu acho que o jornalismo tem que ser isento, não pode tomar lado de maneira alguma. A Globo é nota 10 na dramaturgia, mas o jornalismo me decepcionou um pouco. Não tem que ter viés ideológico. Além disso,
o ator expressou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, defendendo que ele foi tratado de maneira desonesta pela mídia. Após 16 anos de parceria, Malvino Salvador deixou a Globo em 2020, quando seu contrato não foi mais renovado. O ator revelou que sentiu um grande baque ao descobrir que não haveria renovação. Felizmente, Malvino já havia se preparado para situações como essa. Desde o início da sua carreira artística, ele planejava diversificar as suas fontes de renda, devido à sua formação em contabilidade e experiência na área financeira. Malvino Salvador destacou que a decisão por diversificar foi crucial para garantir a sua estabilidade financeira com o fim do contrato. Atualmente, ele não possui vínculo com nenhuma emissora, mas está aberto a oportunidades, caso surjam projetos interessantes. Mesmo afastado das novelas há 9 anos, o ator afirmou que tem muito carinho por sua trajetória na dramaturgia. Ele está disposto a voltar ao gênero, caso encontre uma boa oportunidade. Com uma carreira consolidada, Malvino Salvador demonstra estar focado em escolhas que tragam equilíbrio entre qualidade profissional e segurança pessoal. E o número 4, a Sônia Braga. Já tem muito tempo que ela não é vista em novelas, mas ela é uma grande atriz do Brasil. Ganhou destaque nacional ao interpretar a protagonista da novela Gabriela lá em 1975. Também fez sucesso ao protagonizar o filme Dona Flor e seus 2 maridos, no ano de 1976. Recentemente, a famosa precisou entrar com um processo contra a Globo. A ação busca o pagamento de direitos autorais pela reprise no canal Viva da novela Dancing Days, também protagonizada por Sônia. Na reprise, bateu recordes de audiência e reafirmou o impacto da trama de Gilberto Braga. De acordo com informações da coluna Outro Canal, Sônia Braga acionou a justiça por meio da 10ª Vara Cível do Rio de Janeiro, cobrando uma indenização atualizada pelos direitos de imagem. A atriz argumenta que a exibição da novela no Viva configura uma reutilização de sua imagem sem a devida compensação financeira. E Sônia Braga não está sozinha nessa luta. Outros artistas, liderados por Antônio Fagundes, também questionam a Globo sobre os pagamentos relacionados ao canal Viva. Segundo eles, mesmo pertencendo à Globosat, o Viva é uma empresa à parte e, portanto, deveria remunerar os atores pelas reprises, especialmente quando se trata de conteúdos antigos que voltam a gerar lucros. Como, por exemplo, é citado o caso de obras vendidas para o exterior, onde os artistas recebem entre 5% e 10% do valor pago na época da primeira exibição. O canal Viva respondeu às acusações afirmando que licencia conteúdo da Globo e de outras produtoras e que, nesses casos, os fornecedores dos conteúdos são os responsáveis pelos pagamentos de direitos autorais. Já a Globo e Sônia Braga preferiram não se manifestar sobre o caso. A discussão levanta um debate importante sobre os direitos autorais no Brasil, especialmente no que se diz respeito à reutilização de conteúdos em plataformas de streaming. Reconhecida internacionalmente e ícone da dramaturgia nacional, Sônia Braga une-se a outros artistas em busca de reconhecimento e remuneração justa por suas contribuições a histórias da TV no Brasil. O fato é que depois dessa, ela está terminantemente proibida de pisar na Globo. E também foi banido da emissora o ator Pedro Cardoso. Ele é conhecido pelo seu icônico personagem Agostinho Carrara, da série A Grande Família. A atração conquistou o público brasileiro durante os seus anos de exibição. Recentemente, Pedro Cardoso voltou a criticar a Rede Globo, onde trabalhou por décadas até o ano de 2014, quando o programa foi encerrado e o seu contrato não foi renovado. Em entrevistas recentes concedidas à mídia, ele expressou as suas insatisfações com a emissora e a sua visão sobre o futuro do mercado audiovisual brasileiro. Pedro Cardoso afirmou que a Globo está acabando
e lamentou a perda de uma emissora nacional com tamanha relevância. O ator acredita que o Brasil irá se tornar cada vez mais dependente de streamings como a Netflix, à medida que a Globo perdeu a sua influência. Em relação ao tempo em que esteve na emissora, Pedro revelou sentir mágoa contra o poder exercido pela Globo sobre a classe artística. Segundo ele, a empresa não abriu espaço para explorar o seu potencial criativo, mesmo após o enorme sucesso econômico que a grande família trouxe à emissora. Com o resultado econômico que eu trouxe, ela tinha o dever social de se interessar pelo meu universo criativo, declarou o eterno Agostinho Carrara. O ator também criticou a falta de abertura para projetos autorais dentro da emissora, destacando que essa postura reflete uma visão restrita e pouco inovadora. Segundo ele, a Globo nunca lhe deu espaço para criar o seu próprio programa. Pedro Cardoso se mostra profundamente magoado com a sua antiga emissora. As declarações do ator reforçam debates sobre a relação entre artistas e grandes canais do Brasil, especialmente no contexto atual, em que o mercado enfrenta transformações diante do crescimento de plataformas de streaming. E o número 2, a Maitê Proença. Ela é, sem dúvida, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Ao longo da sua carreira, participou de novelas marcantes como As Três Marias, em 1980, Jogo da Vida, em 1981, Guerra dos Sexos, de 1983, e foi protagonista de Dona Beija na Rede Manchete. A artista conquistou o público com o seu talento e carisma. Contudo, com a sua saída da Globo, em 2016, marcou o início de um embate judicial que colocou em pauta a valorização de artistas veteranos e os direitos trabalhistas. De acordo com informações do portal Notícias da TV, Maitê Proença decidiu processar a emissora, buscando o reconhecimento do vínculo empregatício e uma indenização de R$500 mil. A atriz argumenta que, apesar de ser contratada como pessoa jurídica, a sua rotina na emissora seguia padrões de um vínculo de trabalho formal. Maitê declarou que soube da sua demissão pela imprensa e que não houve comunicação prévia por parte da Globo. Ela ficou sabendo que o contrato não seria renovado através de boatos no segundo semestre de 2016. Maitê Proença fez então uma ligação e descobriu que realmente estava sendo demitida. Na tentativa de fortalecer o seu caso, a atriz contou com a testemunha de defesa de Carolina Ferraz, outra atriz de renome que também processou a emissora pelo mesmo motivo e pediu uma indenização de R$7 milhões. Carolina Ferraz afirmou em depoimento que foi obrigada a assinar contratos como pessoa jurídica e que, ao longo da sua trajetória na Globo, chegou a interromper projetos teatrais para atender às exigências da emissora. Maitê Proença não é apenas uma atriz brilhante, mas também uma figura que representa a luta por direitos no meio artístico. A sua história traz à tona uma discussão importante sobre a forma como os artistas são contratados e tratados por grandes empresas como a Globo. Enquanto a batalha judicial continua, a atriz segue com a sua carreira. Ela está proibida na Globo, mas em 2024 voltou a atuar ao interpretar a Diana na série Bom Dia Verônica da Netflix. E para encerrar essa lista dos atores que foram banidos da Globo, tem o Mário Gomes. Ele é famoso por estrelar várias novelas da emissora nas décadas 70 e 80. Ele esteve em tramas marcantes como Gabriela e Vereda Tropical. Recentemente, o veterano abriu o coração sobre os episódios marcantes e polêmicos da sua carreira e vida pessoal. Conhecido por seu grande talento e status de galã, Mário Gomes afirmou ter sido alvo de perseguição dentro da Globo, especialmente por parte do ex-diretor Daniel Filho. Segundo ele, o conflito surgiu após um envolvimento amoroso com a atriz Beth Faria, colega de elenco na novela Duas Vidas, em 1976. Ela teria o convidado para sair,
e se deu início ao conflito, segundo o ator. Mas eu acabei me envolvendo, né, com a Beth e tal, e o Daniel não gostou. Caraca. Mário Gomes acusa Daniel Filho de espalhar notícias falsas sobre ele e usar a sua influência para prejudicar sua carreira. Mesmo assim, o ator demonstrou gratidão por algumas pessoas que marcaram a sua trajetória, como o Boni, o ex-diretor-geral da Globo, e o diretor Walter Avancini, que o revelou na TV. No entanto, destacou que a sua última participação na emissora, na novela A Favorita, em 2008, foi dolorosa. Não deixaram meu personagem se desenvolver, afirmou o ator. De lá para cá, Mário Gomes apareceu em apenas mais uma novela da Globo, que foi Tempo de Amar, em 2017. E ele vem passando dificuldades financeiras. Inclusive, já foi visto vendendo sanduíches na praia. Mas, mesmo assim, garante que virou ambulante para ter uma ocupação e não por necessidade financeira. Só que, recentemente, Mário Gomes passou por uma grande dificuldade. Ele foi despejado da sua mansão em Juatinga, no Rio de Janeiro, devido às dívidas trabalhistas de aproximadamente R$ 923 mil, acumuladas entre 1996 e 2005. Durante esse período, o ator estava gerenciando uma confecção com mais de 80 funcionários. Apesar de morar no imóvel desde a infância, o ator admitiu ter continuado no local por 13 anos sem pagar as despesas. A casa acabou sendo leiloada pela Justiça. Em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record, ele desabafou sobre a perda. Já chorei várias vezes por causa disso. A casa era meu sonho em vida. A propriedade, avaliada por ele em cerca de 20 milhões de reais, está atualmente em condições insalubres, com risco estrutural e presença de ratos. Poderia oferecer por 20 milhões, né? E aí ninguém ia aceitar, como eles fizeram, porque eles ofereceram por 1,5 milhão. Embora os últimos anos tenham sido desafiadores para Mário Gomes, o ator agora mora de favor na casa da filha. Mesmo assim, ele demonstra otimismo quanto ao futuro. Não perdi tudo, porque ainda tenho a minha qualidade e os meus trabalhos. Tenho boas coisas pela frente, vocês vão ver, declarou ele. Entre críticas à indústria e desafios pessoais, a história de Mário Gomes reflete as dificuldades que muitos artistas enfrentam ao lidar com o mercado e a instabilidade financeira no mundo do entretenimento. E ele é mais um dos atores que estão proibidos de pisar na Globo. É uma pena que não podemos ver esses famosos em novos trabalhos na emissora. Você sente falta deles? O que você acha dessa situação? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esquece de dar o like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os atores que foram pegos na mentira. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 15 famosos brasileiros que mentiram publicamente e foram descobertos. Eles foram bastante cara de pau. Vale a pena assistir. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.